Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando essa mensagem e vendo como a comunidade está crescendo, se desenvolvendo, trazendo a mensagem do Evangelho para toda essa região. Bom, agora realmente eu tive que começar um canal a pedido de vários amigos meus, que eu divulgava as minhas palestras, e eu quero assistir, mas era de São Paulo, amigos lá da época que eu morei em São Paulo. Aí eu digo, tá bom então, vou fazer o possível para gravar, mas é coisa bem simples, tá, gente? Então, se você puder nos acompanhar e divulgar, tá lá no YouTube Cristianismo Absoluto. É o projeto que a gente desenvolve tanto no YouTube quanto no Instagram, com algumas mensagens e textos para ajudar as pessoas. E para começar, eu queria convidá-los a mais um momento, a gente respirar calmo, orar, dar uma acalmada e nos preparar para a mensagem do Evangelho. Querido Senhor, nós te agradecemos por nos ter trazido à tua casa e por testemunharmos tanto do teu cuidado com cada um aqui conosco. Obrigado, Senhor, porque podemos agora abrir a tua palavra, compreender um pouco dessa magnífica verdade e transformar nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje o tema da minha... Eu gosto da palavra palestra, sermão, mas a minha preferência pessoal é reflexão. Por quê? Porque uma das características de todas as mensagens que eu prego, ou que eu faço, você vai perceber, é que são baseadas em perguntas. A gente cria as perguntas, joga as perguntas, faz a pessoa pensar e depois a gente tenta encontrar uma resposta para os questionamentos. E hoje o título da nossa conversa é uma pergunta, na verdade duas. Qual é o teu direito? Já se perguntou? Quem tem direito? Você tem direitos? Qual é o teu direito? Se você for na Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo homem tem direito à liberdade, à felicidade, tem direito à segurança. Todo homem tem direito. E essa é a declaração base, é a afirmação base dessa declaração. Bom, a pergunta é, nós temos esse direito? Você acha que você tem esse direito? Eu, Rafael, tenho esse direito? Para entender sobre isso, eu queria partir da ideia sobre o que é um direito. O que é um direito que você tem? De onde vem esse conceito, essa ideia, tá? Quando nós adquirimos um direito? Por exemplo, a gente pode trazer alguns exemplos. Quando eu passei no concurso público para professor do Instituto Federal, eu ganhei um direito de ocupar uma vaga como professor federal. Concordo? Então eu passei a ter um direito. Quando eu nasci no Brasil, eu ganhei direitos de cidadão brasileiro. Paulo tinha alguns direitos na Bíblia, porque ele tinha cidadania romana. Não sei se vocês já leram esse trechozinho. Um ponto importante nós podemos perceber que o direito tem duas maneiras de você receber direito. Ou esse direito ele é conquistado através de algo que você faça e conquiste esse direito, ou esse direito é recebido, simplesmente recebido. Mas aí eu pergunto, certo? No caso de recebido, você acha que você tem mesmo esse direito? Ou é uma convenção que disse assim, bom, você nasceu aqui, você é filho de tal pessoa, logo você tem tais e tais direitos. Por exemplo, eu tenho direito, a princípio, à herança dos meus pais. E não vai ser muita coisa, mas graças a Deus eu ainda tenho ali. Mas tenho direito, porque eu nasci numa condição. Mas a pergunta que eu faço é, o direito que você recebe seria um direito seu mesmo? Você fez algo por ele? Você fez algo para conquistá-lo ou não? Não, você só recebeu. E os outros direitos que você conquista são seus porque você conquistou. Tudo bem? Então a gente pode começar a fechar esse primeiro momento entendendo que direito ou é algo que eu conquisto ou é algo que eu recebo. E aquele que eu recebo, eu até questiono se é um direito mesmo, porque foi algo simplesmente que veio, caiu de bandeja no teu colo. Mas não foi conquistado por você. Mas a maioria dos direitos nós conquistamos. Agora eu tenho uma pergunta para você, bíblica. O que Adão fez para existir?
que Adão fez para existir? O que ele contribuiu para ele existir? Estão pensando aí, esse irmão está com uma armadilha, eu não vou responder. Nada, pessoal. Tem um professor russo que deu uma dica que eu digo para os meus alunos. É a minha dica para ser um bom físico. Pensar como idiotas. Sempre pensar como idiotas. Ele dizia isso para a gente. E o idiota aqui não é uma coisa pejorativa, é o pensamento mais simples. A gente sempre quer ir, né, para as respostas mais elaboradas. Às vezes a resposta mais simples é aquela mesmo. O que Adão fez para existir? Nada. Tudo bem, mais uma pergunta. O que Adão fez para receber o paraíso de presente, para morar? Nada. O que Adão fez para ter vida? Nada. Adão, então, eu pergunto, sobre o ponto de vista de que direito ou você recebe de uma autoridade, se essa autoridade quiser te dar, então, na verdade, não é algo que você conquistou, ou é algo que você conquista. Sobre nenhum dos dois pontos, Adão tinha algum direito, Adão? Tinha algum direito? Ele conquistou alguma coisa, pessoal? Não, ele não conquistou nada. Adão não tinha direito ao corpo perfeito e bonito que ele recebeu. Adão não tinha direito ao tempo de vida que ele ganhou. Adão não tinha direito às suas habilidades e inteligência, porque ele também ganhou, não conquistou nada disso. Adão não tinha direito à beleza que tinha no paraíso. Se você acha bonito algumas pedrinhas de ouro, Ellen White fala que no paraíso você tinha rochas de ouro ali. Adão não tinha direito àquela quantidade de ouro que tinha no paraíso, ele não tinha direito, porque Adão não conquistou. Entenderam a tese principal? Adão não conquistou nada disso. Não era de Adão. Agora eu tenho uma pergunta mais contundente. Qual é a diferença entre Adão e você? Qual é a diferença entre Adão e você? Você acha que existe alguma diferença? Nenhuma. Então agora eu vou repetir o que eu falei para Adão, trocando aqui o pronome, tá certo? Então a pergunta é, você tem direito a existir? Não. Você conquistou alguma coisa? A Declaração dos Direitos Humanos é uma convenção. Você reúne um grupo de pessoas e diz, nós escrevemos essa declaração. Essa declaração escrita por esse conjunto de pessoas tem autoridade universal? Não, é só uma convenção, é só uma reunião. Como se nós nos reuníssemos aqui, no Viva, e chegássemos a uma convenção. Mas isso só vale para a gente, efetivamente. Na verdade, vale para quem quiser considerar. O ponto é, você não tem direito a existir, porque direito seria algo conquistado. Você não tem direito à vida, porque você fez alguma coisa para o teu pai e tua mãe te dar o direito à vida? Não. Você também não tem direito a paraíso, a nenhum templo, nenhum corpo, talento, nada. Nada disso é seu. Você não tem direito sobre eles. Eu sei que a tese é um pouco forte, mas ela é bíblica. Nada é seu. Quem então tem esse direito? Quem tem direito sobre essas coisas? Sobre o seu corpo, sobre suas habilidades, sobre seus recursos, sobre o seu tempo. Quem tem direito? Quem conquistou. Ou melhor, quem construiu. Ou quem criou. Quem criou, sim, tem autoridade, porque ele diz, eu fiz, é meu. Daí vem o direito dele. Você não fez, não é seu. Daí vem o fato de você não ter direito. Entenderam a lógica? Quem é que criou? Deus. Deus tem o direito sobre a sua existência, Deus tem o direito sobre a sua vida, Deus tem o direito sobre o seu tempo, Deus tem o direito sobre tudo isso por uma única razão. Ele criou tudo. Ele é o responsável por tudo. E você não tem direito porque você não fez nada. Tanto é que você não tem direito. Se a gente for fazer uma analogia com a herança, você diz assim, eu tenho direito à herança do teu pai ou da tua mãe. Só se eles quiserem. Porque eles podem ir no cartório registrar e dizer, você está fora da lista.
acabou o seu direito. Então, na verdade, não é um direito, como nós estamos falando aqui. É um presente também. Então, a pergunta é, Deus tem o direito. Deus, seu Criador, lhe dá o direito sobre tudo. A existência, a vida, o tempo, o talento, tudo. E aí eu quero, para você ver se essa tese é bíblica ou não, pedir que vocês abram suas Bíblias num capítulo muito especial da Bíblia, capítulo 4 do livro de Daniel. E tem um episódio muito curioso, uma história muito famosa. Famosa, mas infelizmente não é tão contada para as crianças. Acho que as crianças hoje da era dos super-heróis iam gostar dessa história. A história, o título na minha Bíblia pelo menos, vem como A Loucura de Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 fala de um personagem, o centro desse capítulo é um personagem histórico famoso, que por muito tempo era utilizado até para não crer na Bíblia, como crítica à Bíblia. Porque alguns diziam que Nabucodonosor estava escrito errado na Bíblia, alguns disseram que Nabucodonosor não tinha sido um regente tão importante na Babilônia, que Nabucodonosor não tinha construído a Babilônia como ele afirma nesse capítulo. Então isso era usado para criticar a Bíblia. Até que novos tabletes, lá pela volta da década de 70, foram descobertos e viu todas essas declarações, atribuindo a Nabucodonosor a responsabilidade pelo erguimento da grande Babilônia. Faça um favor para você e leia um pouco sobre Babilônia. Você vai descobrir que jardins suspensos na Babilônia não são samambaias penduradas. Tá? Jardins suspensos da Babilônia, famosos jardins suspensos, são verdadeiras florestas que existiam em cima, tá? Na laje, no puxadinho de Nabucodonosor. Florestas inteiras, com animais e com tudo. Por isso que eles eram tão bonitos. Na Babilônia, o muro da cidade era tão largo que um exército conseguia marchar lá em cima. Por isso que não tinha como entrar na Babilônia. Para Ciro conseguir invadir a Babilônia, ele precisou de uma estratégia muito inteligente, muito interessante também. Então, a Babilônia era magnífica. O primeiro grande reino mundial. A pergunta é, quem tinha sido responsável por aquilo, vocês sabem? Quem ergueu a Babilônia àquela posição? Nabucodonosor. Ele tinha assumido a Babilônia ainda como um pequeno império, um pequeno reino, conquistado vários reinos ao redor, aumentado o poderio militar, financeiro de Babilônia. Ele fez tudo isso. Ele fez da Babilônia o que ela era. A pergunta é, Nabucodonosor, ao levantar a Babilônia como ele a levantou, tinha então o direito de considerar a Babilônia sua ou não tinha? Sob o olhar humano, sim, né? Não foi ele que construiu? Não foi ele que ergueu a Babilônia à posição em que ela se encontrava? Ele tinha, sob o ponto de vista humano, o direito. Porém, veja o que acontece. Quando você vai ler o versículo 30, você vê um momento interessante. Aqui é Nabucodonosor, interessante desse capítulo, que a maior parte dele é escrita pelo próprio Nabucodonosor, pouca gente presta atenção nesse detalhe. E no versículo 30 diz assim, ó, um dia Nabucodonosor estava caminhando pela cidade, e ele olhou a beleza da cidade. E aí ele diz isso aqui, versículo 30. Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a minha casa real, com o meu grandioso poder e para a minha glória e majestade? Ele só disse o quê? Essa é a Babilônia que eu tenho direito sobre ela. Porque eu a fiz, eu a construí, eu a ergui. Pois é. O problema é que, eu pergunto a vocês, ele estava certo ou estava errado? Qual foi o pecado de Nabucodonosor? Afinal, ele tinha construído. Se você ler o texto seguinte, você vai ver que naquele momento é dito assim, ó, falava o rei ainda quando veio o julgamento do céu. E sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Ele perdeu a consciência de ser humano, perdeu tudo aquilo que o caracterizava como ser humano e passou a agir, pensar, se comportar como um animal. Ele sofreu de uma doença chamada licantropia. Tem um quadro muito bonito, pintado
mostrando nesse momento. Ele, bem cabeludo, ele passou a estar com os animais, a viver no pasto, a comer o que os animais comiam. Calma aí, pensa. Quem estava vivendo essa experiência era o grande rei Nabucodonosor. O grande senhor Nabucodonosor que conquistou tudo que tinha para ser conquistado naquela época. E agora ele tinha se reduzido a ser um animal. Foi isso que aconteceu com ele. Ele foi julgado. Por quê? Pela Bíblia dá para ver que ele não estava certo. Ele não tinha. Mas aí ele não tinha esse direito. Mas quando Nabucodonosor olha para a cidade e diz assim, essa é a minha cidade que eu construí. Eu quero fazer um exercício de paráfrase com vocês. Agora eu quero que vocês imaginem nós vamos refazer essa frase com outras palavras, mas é o mesmo significado. Imagine agora você dizendo as frases. Não é esta a casa que eu construí? Não é este o carro que eu comprei? Não é este o emprego que eu obtive pelo meu grande currículo? Não é essa a família que eu formei? Não é este o corpo escultural que eu lapidei? Não é este o dinheiro pelo qual eu trabalhei? Não são essas as habilidades que eu desenvolvi? Não é esse o tempo que eu escolho como usar? Eu. Alguém já ouviu ou falou alguma dessas frases? Vários de nós. Pensamos, falamos, agimos dessa maneira. A minha pergunta é, geralmente nós supomos que somos os detentores da vitória e, portanto, do direito. Mas isso é verdade? É verdade? Foi verdade para Nabucodonosor ou não foi? Foi não. O fato é que ele caiu, ruiu, porque ele pensou isso. Se você for para um outro capítulo da Bíblia, Jó, capítulo 38, voltem comigo um pouco e vamos ler Jó. Capítulo 38, famoso capítulo de Jó, onde Deus apresenta alguns detalhes. Vamos, para entender se Nabucodonosor estava certo ou não, se nós estamos certos ou não, é importante que nós vejamos esse trecho aqui. Olha o versículo 4 desse capítulo. Deus está falando com Jó e perguntando assim, Jó, você que está discutindo muito aí sobre sabedoria, verdade, direitos, esse era o debate do livro de Jó, que Jó não tinha que receber o que estava recebendo porque não tinha feito nada de errado. Enquanto que os amigos de Jó diziam, tu fez alguma coisa, e ficou aquele debate. Deus faz a pergunta para Jó, onde é que estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Outro, versículo 5, vamos lá. Quem lhes pôs as medidas da terra? Quem pôs as medidas? Outro, versículo 8. Ou quem fechou as portas do mar? Quem é que fez isso? Foi Jó? Quem fez isso? Deus. Deus está dizendo o seguinte, tu não sabes, tu não tens autoridade, eu tenho porque eu fiz todas essas coisas. E o capítulo 38 continua, eu não vou me estender, mas a ideia vocês já pegaram. Pessoal, eu vou te perguntar então, quem te fez nascer? Onde nasceu? Foi você? Foi você? Não foi você. Quem criou o oxigênio que você respira? Foi você? Ai, porque eu controlo a minha vida. A gente ouve muito isso. E ainda tem algumas críticas aos religiosos. Esses religiosos são um bando de fracos que precisam de um amigo invisível chamado Deus. Precisa de um amigo invisível chamado Deus. Aí a pergunta é, você realmente tem essa força toda? Quem mantém você vivo? Quem criou seu cérebro, seus músculos? Quem? Jó percebeu isso no capítulo 40, no versículo 4, Jó diz assim, e Jó respondeu ao Senhor, sou indigno, ponho a mão na minha boca. Por que Jó chegou a essa conclusão, gente? Jó percebeu que ele não tinha direitos. Jó percebeu que ele não era o último biscoito do pacote. Jó percebeu que quem criou, quem era? Deus. Se você vai em Eclesiastes,
Vamos em Eclesiastes capítulo 1, por favor. Olha só o que o sábio Salomão, refletindo sobre essa questão da realidade, dos direitos, da existência, ele diz, versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber que é loucura e o que é estultícia. Vim a saber também que isto é correr atrás do... Sabe, viver a vida como se você fosse o grande responsável por tudo, para Salomão, é correr atrás do vento. Vocês já tentaram correr atrás do vento? Alguns já tentaram ensacar o vento. Mas correr atrás do vento, não. Correr atrás do vento? Porque não faz sentido correr atrás do vento. Então é uma busca que não tem fim. Então quando você pensa nisso, ou o que está no próximo capítulo desse livro, ó, versículo 22, do capítulo 2, olha o que diz aí, ó. Pois que tem o homem de todo o teu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele ainda está trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são o quê? Dores, e seu trabalho, desgosto, até a noite não descansa o seu coração. Isso tudo é vaidade. Um homem que segue a vida, achando que tem controle sobre a vida, sobre a existência, o que é que acontece com ele? Fadiga, cansaço, correr atrás do vento. Não tem significado. Então, quando você vê o que aconteceu com Nabucodonosor, quando ele achou que ele tinha esse direito, ele ruiu, deixou de ser homem. Traduzindo, quando você acha que tem todos esses direitos, que você é o cara, você deixa de ser homem, perde a sua humanidade. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Não somos sequer donos da nossa própria razão, pessoal. Deus diz assim, Nabucodonosor, tu construiu a Babilônia? Tá bom, então, e se eu tirar a minha contribuição na tua mente? Nabucodonosor esvaziou-se. Não tinha mais razão. Pessoal, o verdadeiro dono é quem diz como a razão e a mente devem ser usadas. O dono da vida e da existência é o único que tem o direito de determinar o que nós devemos fazer com ela. Não é você e nem eu, criaturas. Não é justo, olha só. Muita gente pensa assim, poxa, aí tem até umas reflexões filosóficas sobre Deus foi muito injusto porque ele mandou matar uma população inteira lá no Antigo Testamento, foi cruel. Crianças, mulheres. Meu amigo, vamos voltar para antes disso. Quem criou a vida? Quem criou a existência? Deus. Então quer dizer para o Criador que ele não tem direito de fazer com aquilo que ele criou o que ele quiser? Você quer impor sobre o Criador um código ético que você acha? O dono da vida e da existência é o único que tem o direito de determinar o que fazer com ela. Por isso, não é injusto Deus mandar matar quem quer que ele seja. Simplesmente porque ele fez a pessoa viver. Ele que fez viver. Então não tem nada de injusto. Agora tem uma injustiça aqui. Curiosa injustiça. Qual é, Rafael? Nós estarmos vivos. Isso é injusto. Como assim? O que tu fez para viver? Tu fez alguma coisa para conquistar a vitória da vida? Você fez alguma coisa? Não. Então, se você não fez nada e está vivendo, tem alguma injustiça aí. Alguém que não fez nada está recebendo algum presente. Isso é justo? Receber um presente sem ter feito nada? Não, isso não é justo. Isso tem um nome na Bíblia. Isso é o quê? Graça. O nome é graça porque não é direito. É um presente. Então, tudo que nós temos, Eclesiastes capítulo 3, versículo 13, diz assim, ó, e também que é dom de Deus que possa o homem comer. Tudo que você tem é o quê? Na verdade, é um dom de Deus. Eclesiastes diz, tudo que você tem é um dom de Deus, não é algo conquistado por você. Tudo. Então,
Quando você entende isso, nós podemos reorganizar a nossa vida. Somente quando reordenamos nossa vida de forma que saibamos que você é criatura, que Deus é o Criador, é que nossa vida começa a ter algum sentido. Isso tem uma representação na vida de Nabucodonosor profunda. Somente, vou repetir, pessoal, sei que vocês possam estar um pouco cansados, mas eu já estou indo para a conclusão. Eu quero repetir isso para ficar gravado na mente de vocês. A nossa vida só passa a ter sentido quando nós entendemos que nós somos criaturas e que Deus é o Criador. Que Ele tem o direito e que eu só recebo de graça. Não tenho esse direito. Então, Ele é o Criador, Ele tem a soberania, Ele tem a autoridade, Ele tem o direito. Sobre quem? Sobre o teu tempo, sobre o teu templo, teu corpo, sobre o teu talento, tuas habilidades e até os teus recursos financeiros. Então não acha que você pode dizer como deve viver. Você não tem isso. Quem diz como você vive, como você pensa, como você experimenta a vida, é aquele que te conhece porque te criou. E para mostrar que isso é verdade, você pode voltar no capítulo que nós falamos, Daniel capítulo 4. Vamos ver o versículo 34. Daniel capítulo 4, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para onde? Para o céu. Primeira lição. É no céu, é no alto que estará a luz, a clareza, a verdade. É do céu, não é da terra. Não é olhando para o lado, para a ciência, filósofos e outros, não. É para o céu. É ao olhar para o céu, você começa a ver a luz. E continua, o versículo 34 continua, dizendo o seguinte. Levantei os olhos ao céu e tornou-me a ver o quê? O entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Tornou a vir o entendimento. O entendimento vem após nós olharmos para onde? Para o céu. Não deixe que outras pessoas por aí te julguem um subintelectual, alguém fraco mentalmente porque procura a verdade na Bíblia. Não, a verdade vem do céu. Ela vem do céu. E continua. Versículo 34, 35, finalzinho, diz assim, ó. Glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são para ele reputados em nada. É o que nós somos, pessoal. Perto de Deus nós somos nada. E aí continua. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer, que fazes? Meus amigos, aqui ele descreve toda a soberania de Deus. Quem está falando isso é o mesmo personagem, ou a mesma pessoa, que alguns versos antes diz assim, eu criei a Babilônia. Agora ele reconhece e diz, eu sou nada. Eu sou nada. Quem criou tudo foi Deus. Ele tem o domínio no espaço e no tempo. Por isso que ele diz sempre eterno. No espaço e no tempo. E aí no versículo 36 ele diz assim, tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes e fui restabelecido no meu reino. Pessoal, que lindo isso. Ele, quando achou que ele tinha direito, ruiu como um animal. E quando ele reconheceu que Deus tem o direito, ele ergueu e seu entendimento foi refeito. Então, quando você ficar pensando sobre alguns pontos que a Bíblia fala, sobre, por exemplo, será que eu guardo o sábado? Será que é justo eu tirar 1/7 do meu tempo para Deus? Poxa, eu estou deixando de ganhar dinheiro, estou deixando de trabalhar, de curtir a vida, para ir numa igreja no sábado, para ficar lendo Bíblia. Lembre-se, você já está aí no lucro, porque 6
sétimos da sua vida, Deus ainda te dá a liberdade de fazer outras coisas. Porque você não tem direito de nada, nem desses outros tempos. Quando você pensar assim, eu devo devolver dízimo do dinheiro suado que eu conquistei, dar oferta para a igreja do dinheiro suado que eu conquistei. Lembre-se, você não tem direito de nada. Não é seu. Ele está sendo misericordioso te dizendo o seguinte, só me dá 10% que eu gerencio. Os outros, você gerencia, mas segundo a minha vontade, tá? Ele diz isso. Então, quando você pensar nisso, o meu corpo, eu faço com ele o que eu quiser. Eu como o tipo de comida que eu quiser, eu tenho a rotina que eu quiser, eu faço do jeito que quiser, porque o corpo é meu. Não tem até um jargão aí no meio ideológico por aí? Meu corpo, minhas regras? Que teu corpo? O que tu fez para conquistar esse corpo? Tu não tem nada. Não é teu. Quem te diz como usar o corpo é Deus. Qualquer coisa diferente de Deus vai te levar para a ruína, que foi o que aconteceu com Nabucodonosor. E outro, quando você pensar assim, poxa, eu sou bom em fazer isso, Ayrton, eu sou bom em desenhar, fazer projetos, trabalhar com construção, vou fazer isso para meu engrandecimento, para que as pessoas vejam. Que é isso? O que tu fez por esse dom? É teu? Tu que construiu? Tu comprou de alguém? Não. Tu recebeu esse dom. Eu me descobri nos últimos anos que o meu dom é ser professor. Gosto de ciência, gosto de pesquisar. Ser cientista é legal, mas ser professor é o meu dom. Então eu me dedico, esse ministério que eu falei, cristianismo absoluto, é apenas pegar esses talentos que não são meus e dar para aquele que é o dono dos talentos. Então pare de querer controlar sua própria vida, porque essa definição, esse pronome aí, possessivo, ele não existe, porque ela não é tua. Ela não é tua. O que Deus vai fazer é o seguinte, no fim dos tempos, quando ele fechar os livros, ele vai dizer, você quer viver a vida que você tem direito? Quero, Senhor! Então viva. Aí você deixa de existir, morte eterna, porque você não tem direito. Agora aqueles que dizem assim, eu quero confiar no Senhor, eu quero viver a vida que o Criador quer me dar, eu quero viver como Ele quer, eu quero a felicidade em alto nível que Ele me oferece. Aí Ele diz, tá bom, eu vou te trazer para cá e a gente vai viver no céu. Não pensem nessa história de castigo e presente que a gente pensa, quem morreu vai ser castigado. Não, não vai ser castigado. Isso não é castigo. É só dizendo o seguinte, vai em paz, siga. Você não quer viver separado de mim? Viva! Vai morrer. Quer viver comigo? Viva. Porque vida inerente, vida autônoma, só existe uma. A vida de Deus. A nossa vida não é inerente. Ela é dependente. Ela precisa estar conectada. Não, a minha vida é autônoma. Tá bom, então para de respirar. E continua vivendo. Pois é. Que nós possamos sair daqui sabendo que nós não somos os controladores e os reis da nossa vida. E que qualquer pensamento disso nos levará à ruína. Mas se a gente reconhecer Deus como Criador, nós nos reerguemos para uma vida diferente. Que Deus nos abençoe.